O que eu tô estudando nesse momento, cara? Isso aqui é uma pergunta que vocês me fazem muito, né? O que eu tô lendo nesse momento, o que eu tô estudando? Eu acho que essa essa bagunça aqui, cara, eu vou explicar um pouquinho dessa bagunça aqui, vou explicar um pouquinho como é que funcionam os meus estudos, né? Bom, vamos lá. Na verdade, isso aqui, no momento, né, eu tô estudando bastante. Vamos lá, deixa eu organizar um pouquinho essa bagunça aqui, ó. Esse aqui é um livro que eu ganhei, que me emprestaram de presente, um amigo aí, Fernando Perini, sobre a história do cara que criou o ITA, cara. Vou ler em breve aqui. Ainda não comecei a ler, tá? Vou ler em breve e trazer uns conteúdos legais pra vocês. Mas esse aqui tá na fila do stand-by, né? Não é um livro que eu tô lendo nesse momento, não. Vamos lá. O que eu tô estudando, de fato, nesse momento, cara, temas que me interessam muito são esses aqui, cara. História da Matemática, né? É um livro muito bom esse aqui, da professora Tatiana Roque, eu gostei bastante, tô gostando bastante, né? Tô aqui mais ou menos na página 190, alguma coisa do tipo assim, cara. Eu rabisco muito esses livros, eu anoto ideias de roteiros, de vídeos que eu vou construir, de aulas, né? E atualizações que eu vou fazer nos cursos e tal. E tô lendo esse livro aqui também, do Alexandre Coiré, né? Cara, esse aqui é um clássico também, né, cara? Sobre um pouquinho de história da ciência, né, cara? Um pouquinho, principalmente uma história ali da divisão de mundo, de cosmovisão, né, cara? Ele fala dos gregos antigos, de Aristóteles, depois ele vai falar de Galileu e tal. Então tô usando um pouco disso aqui. Mas você vê que são temas correlatos aqui, né, cara? Um pouquinho de história da matemática, um pouquinho de história da física, mas também da matemática, porque aqui ele fala muito de Ptolomeu, né, como é que eram os modelos de cosmovisão dos gregos, etc e tal. Então eu tô lendo esses dois caras aqui. E tô também aqui, cara, no momento, num estudo bem legal. De novo aqui, cara, você vê mais uma vez, né? A History of Greek Mathematics. Esses dois livros, cara, do Sir Thomas Heath, são grandes clássicos, né? Tem o volume 1 aqui, de Tales até Euclides, e o volume 2, de Aristarco até Diofanto, né? E eu tô lendo também esses caras, né? Em paralelo com esse livro aqui também, do André Assis, sobre o Arquimedes, tá? No fundo, tudo se conecta, tá? Parece que um monte de coisa se conecta, mas não. Tanto é que no momento aqui, eu tô lendo aqui, eu tô no volume 2, lendo justamente sobre o Arquimedes, né, cara? Se a gente for pegar, me interessa muito o tema, cara, sobre os gregos, né? Sobre a matemática grega. E aqui eu tento tanto estudar coisas técnicas, demonstrações, como é que ideias foram concebidas, como é que os gregos fizeram as coisas, quanto trazer um pouquinho da história e da filosofia da época, né? Eu gosto muito disso. Então esse livro em particular, se liga só, esse aqui é o volume 1, né? Então ele vai trazer várias coisas e ele fala um pouquinho, querendo ou não, de filosofia, porque, por exemplo, Platão fez contribuições muito importantes, né, cara, para a matemática, né? Então, enfim, você vai ver um pouco sobre Pitágoras, sobre Platão, você vai ver um pouquinho também, quer ver, em algum momento sobre a transição, né, cara, de Platão para Euclides e tal. Então, enfim, tem bastante coisa interessante aqui, mas em particular, eu tô aqui nesse momento lendo sobre o Arquimedes, né? Eu estou estudando algumas coisas sobre o Arquimedes, então eu estou lendo esse bloco aqui desse capítulo, e já li ele inteiro, na verdade, né? E também estou lendo aqui esse livro especificamente sobre o Arquimedes, do André Assis, né? Esses livros, essa parte do Arquimedes é para... E, na verdade, até essa parte mesmo aqui da matemática grega, né, cara, é para um livro que a gente está escrevendo, né, que é o Guia de Fórmulas Explicadas, cara. Tem um volume de física e um volume de matemática, e isso explica boa parte da bagunça que está rolando nesse momento aqui no meu escritório. Esse livro tá até aberto aqui na tela, né, cara? Esse aqui é uma página sobre velocidade de escape, né? O conteúdo do guia de física, cara, tá bonito pra cacete. Aqui é o código, né, cara? A gente faz tudo em LaTeX e tal, então tudo em linguagem de programação. Tá aqui o livro compilado, aqui tem uma parte aqui de combinatória também, permutação caótica, um assunto até bastante avançado. Cara, esse material, ele bagunçou a minha vida inteira, cara. Bagunçou meu escritório, bagunçou meus horários de sono, bagunçou tudo, porque esse negócio me consumiu, mas eu tô super satisfeito com o resultado do trabalho. Então, boa parte desses estudos no momento são temas que me interessam, mas que eu estava pesquisando para os conteúdos que eu ia fazer. Então eu estava revisando e estudando alguma coisa sobre história e sobre matemática grega para alguns conteúdos que eu escrevi no Guia de Fórmulas de Matemática. E tem bastante coisa de física aqui, cara. Livro do Moisés, livros de física, sacou? Livros, o que é isso aqui? Irodov, livros russos, Sarajevo e tal. Uma porrada de livro que eu estava também consultando, tirando ideias, tirando alguns exemplos para trazer para esses livros aqui. Então, essa bagunça inteira, isso aqui não é o modus operandi da coisa não, cara. Normalmente eu tenho ali isso aqui é comum, saca? Eu ter 2, 3 livros que eu estou estudando algum assunto ao mesmo tempo, e às vezes 1 ou 2 livros não correlatos, às vezes algum livro de literatura que eu estou lendo. Essa bagunça aqui é um negócio meio atípico. Inclusive, comentário, tá? Se você quiser participar do lançamento do Guia de Fórmulas Explicadas, toca no botão que está aparecendo aí para você se inscrever. Cara, ficou de longe o melhor material que a gente já produziu. É um material que explica do zero. Deixa eu só correr o olho aqui.
é só pra você sacar. A gente classifica a forma, depois a gente explica da onde que ela vem, depois de da onde que ela vem, cara, que tem a história, um pouquinho de filosofia da matemática e tal, demonstração, construções, a gente explica onde que ela é usada. Depois disso, cara, a gente pega e explica quais são os erros mais comuns, várias observações, depois disso vários exemplos resolvidos de aplicação daquelas formas, exemplos de diferentes níveis, cara, sacou? Então, enfim, ficou muito animal esse material. A gente realmente acredita que a gente vai eternizar o nosso legado com essa obra, e em comemoração a isso, nada mais justo do que disponibilizar também nossa assinatura vitalícia, que é aquela em que você tem acesso eterno a todos os nossos cursos. Link tá aí pra você ficar por dentro, vai ser no dia 13 de julho. Então tá aqui, cara, essa bagunça, inclusive eu acho que isso aqui, ó, isso aqui tudo aqui, ó, são versões, cara, olha isso aqui bizarro, que eu tava revisando do guia de formas de física e matemática. Eu li tudo isso página por página, rabiscando. Tá aqui um pouquinho de spoiler do guia de formas, cara, ficou bem bonito, papel avena e tal, super legal. Caraca, bicho. Desenhos feitos à mão. A impressão, isso aqui é só de teste, tá? A impressão final na qualidade muito superior do que isso aí. Mas enfim, beleza. Vou dar spoiler demais não. O tema que no momento, cara, mais tem me interessado é de muito longe os gregos. Inclusive eu tava lendo um livro, tive que parar um pouco, né? Esse aqui é livro do Newton. Também tava pesquisando algumas coisas pro guia de formas. Aqui, ó. Eu tive que interromper por conta da escrita desse livro aí, cara, mas eu tava lendo bastante aqui sobre a formação do homem grego, né? A paideia tem essa tora aqui do Werner Jäger, é um livro de umas 1.500 páginas, vamos ver, 1.400 e poucas páginas, né, cara, bizarro. Mas é um livro excelente, cara, que fala muito sobre como que era o processo de formação do homem grego. Porque, cara, eu leio muito sobre os gregos, né, sobre o que eles fizeram em matemática, sobre o que eles fizeram em física, né, particularmente aqui, cara, Arquimedes, um cara absolutamente genial, incomparável, e me interessa muito o processo educacional desses caras, bicho, como é que funcionava a formação do homem grego. Depois que eu comecei a entender a história, a matemática que esses caras produziam, um pouco da filosofia, a física, eu falei, meu irmão, o que esses caras fizeram? E como eu sou um educador, cara, trabalho com educação, eu falei, meu irmão, eu vou ler aqui sobre o processo de formação dos homens gregos. Mas eu acabei parando aqui no inicinho, cara, comecei a ler um pouquinho sobre a importância de Homero, da Ilíada, da Odisseia, algumas coisas assim e tal, mas eu acabei parando porque por conta da escrita do livro mesmo, né? Infelizmente eu tive que dar um tempo aqui, porque a escrita dos livros estava me consumindo demais. Agora que a gente terminou o volume 1 de Física e Matemática, eu devo retomar um pouquinho disso aqui. Eu acho que isso aqui vai mudar radicalmente a minha forma de fazer educação, cara. Até em algumas coisas que a gente faz aqui no Universo Narrado com os nossos alunos e tal. Então, enfim, você vê que o tema me interessa muito, cara. Tudo isso aqui tem a ver com Grécia, né? Com matemática grega, com o processo de formação dos gregos, com a educação desses caras. Eu quero entender melhor, cara, o que rolou, bicho? Que há 2.000 anos atrás rolou um fenômeno, um meteoro, um acontecimento que não se repetiu nunca mais, cara. Em termos de filosofia, de matemática, de produção acadêmica, de conhecimento, meu irmão, o que esses malucos fizeram, né? Então, esse livro é para tentar entender um pouquinho do processo da engenharia por trás da coisa, beleza? E já esse aqui é para estudar a coisa em si, um pouquinho da produção dos caras. Meu interesse lendo essas obras é muito mais de entender um pouquinho da história mesmo, saca? Esse é meu maior interesse aqui, cara. E eu curto demais, cara, ler sobre isso aqui, né? Tem mais um que eu tô lendo também. Aqui eu tô focando nos gregos, né? Man of Mathematics. Fala da vida e dos feitos de grandes matemáticos. Em particular, esse livro aqui, cara, eu tava lendo, pensando muito em... Aqui, ó, rabisco muita coisa aqui. Pensando em trazer conteúdos, cara, pros livros que a gente tava escrevendo também, um pouquinho de história, né, desses caras. Inclusive aqui eu até rabisquei, eu lembro disso aqui, cara, eu tava num café, tomando um café, eu achei uma ideia super legal, eu rabisquei num guardanapo ali, uma ideia pra fazer um vídeo pro YouTube, não tive tempo de fazer não, mas em breve vai rolar. Mas é isso, cara, de modo geral, o que eu tô lendo nesse momento é isso aqui, você vê que tudo dialoga, é bastante sobre história da física, história da matemática, focado em Grécia Antiga ali e tal, aqui também, né, história dos modelos, né, cara, planetários e tal, de cosmovisão também, né, um pouquinho de filosofia e de história aqui, né, cara. O Poiré era um grande historiador e filósofo da ciência. E história da matemática também. Esses são os temas do momento. Me fala o que você acha desse tipo de vídeo, cara. No próximo, se vocês quiserem que eu grave mais um, eu vou dar uma limpada boa aqui nessa bagunça, agora que a gente terminou o primeiro volume dos guias de formas, mas essa bagunça é por conta disso, beleza? No momento, esses são os temas que mais me interessam. Se você quiser que eu traga um pouquinho mais em detalhe, cara, o que eu tô lendo, como é que eu leio, como é que eu estudo, como é que eu organizo as coisas aqui, né, cara? Você vê que é comum eu pegar esses livros aqui e sair rabiscando e desenho e escrevo algumas coisas e tal, como é que funciona o processo de estudo. Se você tiver interesse, esse aqui é um vídeo bem legal, eu quis trazer
trazer pra vocês, porque, sei lá, muitas vezes vocês me perguntam isso. O que eu tô lendo, o que eu tô estudando, como é que eu tô estudando, como tá uma bagunça grande aqui. Queria te mostrar um pouquinho dos bastidores do processo, de como é que a gente faz algumas coisas. Mas é isso aí, bicho. Me fala o que você achou dessa prosa. Se inscreve aí para o lançamento do Guia de Formas Explicadas, meu irmão. Um material que simplesmente não existe no Brasil e que foi o causador dessa confusão toda aí na minha vida nos últimos meses, beleza? É isso aí. Me fala o que você achou desse vídeo, dessa prosa que a gente trocou. Sapere áudio.